Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, revelações importantes a respeito de atacante que, pelo visto, está no radar do nosso tricolor de aço. Além disso, vou trazer também postagem do tio de Lute, isso mesmo, trazendo aí uma vinculação envolvendo a Arrascaeta e o nosso Esporte Clube Bahia. Para completar, tem destaque para público e também a arbitragem do jogo de hoje. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso eu peço um segundo minuto de sua atenção, para ser mais exato, primeiro porque vamos ter jornada esportiva hoje, Flamengo e Bahia, diretamente do Maracanã, ao vivo, então fiquem atentos que a gente vai ter uma jornada de lá e a gente conta com a presença de cada um de vocês. Outra coisa, se você não está inscrito, ajuda a gente a chegar aos 78 mil inscritos para completar, tem play hoje com Flamengo e Bahia, com Série A, gente, com um prêmio especial, 1 milhão de moedas. Então clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou baixe o aplicativo da Inplay de graça pelo sistema Android, ou se preferir, você aponta a câmera para esse QR Code que você está vendo aí na tela. Fez isso, você acessa o site da Inplay, faz o cadastro que é de graça e já ganha 1.000 moedas. Além de tudo isso, todo dia que você se logar na Inplay, você pode resgatar moeda de graça e vai acumulando as suas moedas. Em 7 dias você resgata 1.000 moedas, 4.000 moedas de graça no mês, então você pode se inscrever nos campeonatos. E a dica está aqui para você aproveitar e não deixar passar em branco, tá aqui, gente, justamente a competição de hoje, 8ª rodada, 1 milhão de moedas é o prêmio, e tá aqui para você visualizar rapidamente, sua escolha é simples, não é bet, não é casa de apostas, tá aqui, ó, Cruzeiro vencerá, Sport, viu, gente, eu acho que tá equilibrado, mas acho que vai vencer, viu, acho que vai vencer, vou na fé que vai vencer. E Sport vencerá, eu acho que Sport não vai vencer, e por aí vai. São 15 escolhas com base nos jogos, pontuou, acertou, ganha moeda e troca por dinheiro de verdade. Então chega junto e não se esqueça, faça seu cadastro de graça na Inplay e concorra hoje a R$ 1.000. Mas vamos para o assunto de hoje, e a gente começa trazendo aqui informação a respeito da partida, e tá aqui, pessoal, a partida com parcial de ingressos vendidos, o Flamengo e o Bahia se encaram hoje às 21 horas lá no Maracanã, repito, vamos ter jornada esportiva ao vivo do Maracanã, e tá aqui, gente, parcial de ingressos vendidos para os próximos 2 jogos do Flamengo contra Bahia e LDU no Maracanã, é sábado e quinta, gente. Flamengo e Bahia já vendeu 49,789, Flamengo e LDU 41,23. Tá aí, é isso mesmo. E agora é o Bahia fazer a parte dele e tentar surpreender, tal qual vem surpreendendo, jogando fora de casa pela Série A. Falar nisso, vamos trazer aqui agora a arbitragem do jogo, um árbitro conhecido, um árbitro que oscila bastante, tá aí, gente, a arbitragem definida. Daronco será o árbitro do confronto entre Flamengo e Bahia neste sábado, pela 8ª rodada do Brasileirão, às 20 horas no Maracanã. E Rafael da Silva Alves e Thiago Augusto Capes-Dil serão os assistentes. O VAR será operado por Rafael Trace. Esse aqui também me preocupa, viu, gente? Tá aí. A arbitragem, geralmente por lá, a arbitragem sempre complicada, a gente sabe disso, não é choro. O histórico nosso com o Flamengo é complicado, não só do Bahia, né? Mas do Bahia em especial. Então é torcer para que tenha uma boa arbitragem e que dentro das 4 linhas a situação se resolva da melhor forma. Por falar nisso, vamos trazer aqui agora essa situação, no mínimo curiosa, a respeito de um jogador que é do Flamengo, é destaque do Flamengo, craque de bola para mim. E o tio de Lúcio fez a boa, como se diz, né? Fez a ponte. Tá aqui nosso querido Ferrari fazendo a postagem lá no Twitter de um print da própria página, do próprio Instagram de Vega Liver, que é justamente o tio de Lúcio. Aí ele trouxe aqui, ó. Vejam vocês aqui, a própria postagem aqui do story dele, Vega Livre, postou ontem à noite, gente. Postou aqui em cima Arrascaeta segurando a camisa do Bahia. E aqui tem Acevedo, Lúcio e Michel Araújo. Todos uruguaios, né? E aí ele trouxe aqui, olha que astral seria, né? Então tá vendo ele aí sonhando com a Arrascaeta no Bahia. Quem sabe, né? De repente ele tenta trabalhar a mente de Arrascaeta para fazer o caminho que Everton Ribeiro fez. E seria muito bem-vindo no nosso tricolor de aço. Até porque tem um detalhe aqui que é de momento, né? E pode ser uma estratégia, quem sabe, e Vene Casagrande até trouxe sobre isso, né, gente, roteiro repetido, na última negociação pela renovação de contrato da Arrascaeta, fala a mesma história, no fim das contas, a gente sabe o que vai acontecer, é sobre isso, viu, gente, a Arrascaeta está tentando a renovação com o Flamengo está travando, o Flamengo se manifestou, o Clube de Resgate do Flamengo esclarece que a atual negociação em andamento com o atleta Guilherme Varela se trata da questão de mercado, considerando que o contrato do jogador se aproxima do término, o que já permitiria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe, o clube iniciou as tratativas nesse momento. O Flamengo também informa que foi procurado pelo agente do atleta Jordan de Arrascaeta e está ciente dos seus anseios. O clube tratará do tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, no momento mais apropriado, conforme o planejamento interno, tá, gente? Enfim, né? Nem para travar e vir para cá agora. Tudo isso seria analisado, principalmente o aspecto físico, né? Arrascaeta é craque de bola, para mim joga muito. Há alguns anos é destaque aí
no futebol brasileiro, mas eu acho bastante improvável que esse tipo de coisa aconteça, a não ser se houvesse aí uma grande proposta do Bahia, o que eu acho inclusive também improvável, até porque é um jogador que tem oscilado fisicamente, mas tá aí ponte feita, né, e situação curiosa no mínimo, envolvendo aí o Tio de Lúcio, juntando aí a Arrascaeta com nossos jogadores uruguaios do Tricolor de Aço. E para completar, para falar em jogador uruguaio, vamos trazer aqui, gente, várias informações a respeito de Villalba, que é atacante do Nacional, enfrentou o Bahia, e deu trabalho para a gente aqui, a gente sabe como é que foi. E aí vamos trazer algumas revelações importantes, até porque é um jogador que, com base nisso, o Luiz está sendo acompanhado, monitorado de perto pelo Bahia, e pode, quem sabe, pintar no nosso esquadrão de aço. Vamos trazer aqui o contexto para vocês verem como cresceram o olho lá, o presidente e o vice-presidente do Nacional do Uruguai. Vejam vocês inicialmente a compra dele. Tá aqui, gente. O Nacional, em janeiro desse ano, contratou ele e pagou 60% dele, US$ 800 mil, gente. E aí fez um contrato para as próximas 3 temporadas. Aqui dá mais ou menos 4,5 milhões de reais. Então vejam vocês, ele com 23 anos. Olha que bagatela, que valor realmente muito barato. Eu estou trazendo esse histórico para vocês entenderem. Em janeiro foi esse o valor, né? Então a gente está trazendo essa questão. Mas tem um detalhe que é importante. O Grupo City conhece de perto o atleta, isso chama atenção, porque ele está aqui, ó. Ele passou pelo Montevideo City Torque. Ele foi contratado do Torque, está aqui, inclusive, né, com a própria tradução aqui. Na época, quando ele foi comprado junto ao Torque. E aí o Nacional comprou 60% dos direitos econômicos. Então, o Grupo City, repito, claro, né, sabe de perto do perfil do atleta. E aí vieram as questões atuais e as revelações sobre valor, principalmente agora, cada vez mais ele sendo em destaque. Vamos trazer aqui essa reportagem bem interessante da ESPN Uruguai. Eu vou trazer aqui até com a tradução, para que a gente consiga ler trechos sobre o valor que já estão querendo pelo atleta. Chama atenção, está aqui. A incrível história de Lucas Villalba no Nacional. Foi uma reportagem recente, lá da ESPN Uruguaia. Eu vou trazer logo o trecho aqui, objetivamente falando para vocês, dele, né? Tá aqui, né? Que há 3 anos ele jogava num clube que era amador, Taquarembó, né? Taquarembó. E esse clube foi, inclusive, depois que ele foi parar no Montevideo City Torque, né? É uma história bem interessante. E aí, o detalhe é o seguinte, né? Vou trazer aqui para vocês entenderem já o trecho que nos interessa. Tem aqui, ó, chegada e estreia incrível. No dia 20 de janeiro, o Nacional surpreendeu seus torcedores ao anunciar oficialmente a contratação de um certo Lucas Villalba. E por que a surpresa? Porque durante o período de transferências ele foi o que menos foi mencionado. A realidade é que ele era desconhecido da maioria. Então veja a prospecção, né? E tá aqui a confirmação. Ele chegou do Montevideo City Torque por US$ 800 mil. Impressionante, hein, gente? Estou trazendo aqui esse panorama. E aí vou trazer aqui justamente o cenário atual. Com o passar das partidas, Villalba foi ganhando confiança e se consolidando no time titular do Nacional. Os fãs já estão loucos pelo atacante. E na partida contra o Bahia, no estádio da Fonte Nova, pela Libertadores, ele foi uma das principais figuras da equipe e virou uma verdadeira dor de cabeça para a zaga brasileira. Ultimamente, tem havido rumores na imprensa e em dirigentes do clube de que Villalba tem futuro como jogador da seleção e, como se não bastasse, seu preço começou a subir. E aqui tá, gente, antes da partida, tá? O vice-presidente tricolor, do caso do Nacional, Flávio Pertman, deu uma palavra final sobre a transferência de Villalba. É um jogador que podemos vender por US$ 7 milhões e ficar com a porcentagem no futuro. Com ele, haverá um lucro histórico, comentou ao programa Minuto 1 da Carver Desportiva. E tá aqui, ó. No entanto, após a partida contra os brasileiros, muitos acreditam que o Nacional está subestimando o preço que Pertman colocou na nova joia tricolor. Então tá aí, é o primeiro cenário. O jogador que se destacou diante da equipe do Bahia. E, em princípio, o vice-presidente já falou aí desse valor. É um valor aí que, quando a gente converte o dólar, né, tá ali falando em US$ 7 milhões, né? E aí a gente faz uma conversão aqui, 7 fez 5, 35, cerca de R$ 40 milhões. Então veja que antes da partida ele já falou nesse valor, mas aí depois do jogo e com outros cenários, o valor subiu, e aí foi palavra do presidente. E é bom que a gente tem um parâmetro, que muita gente está falando contrata, não contrata, e os valores estão sendo revelados. E está aqui, gente. O presidente, o Ricardo Vairo, falou à imprensa no aeroporto e disse que internamente Lucas Villalba vale US$ 10 milhões, mas que se continuar assim, valerá muito mais. Ele também disse que o Nacional pretende mantê-lo, pelo menos, está aqui, gente, até o final do ano. Então vejam vocês, outro cenário e outra situação. E para completar aqui, para a gente trazer tudo sobre esse atleta, sobre possibilidades, sobre realidade, sobre o que o grupo, né, ligado a ele, ao Nacional, está prevendo de situação, aqui tem informação sobre a multa rescisória dele.
E tá aqui, gente, a postagem aqui de Rodrigo Romano, que é um jornalista lá do Uruguai, e ele trouxe aqui, gente, Flávio Pestman, vice-presidente do Nacional, ao vivo, em The Football, se fala assim, falamos de futebol, né? Não há líder em toda a Copa Libertadores como o Lucas Vidalba, no atacante, né? Ele tá se referindo a isso aí. E aqui, o complemento do próprio vice-presidente do Nacional. Vamos colocar uma cláusula de rescisão, no caso, uma multa rescisória de 20 milhões de dólares. E a ideia é tentar não vendê-lo antes de janeiro do ano que vem. Então, veja ele confirmando a informação do presidente, revelando a multa rescisória, ou seja, para o Bahia tirar antes do contrato, para tirar, pagando a multa rescisória 20 milhões de dólares, então ultrapassa aí os 120 milhões de reais, ou chega perto disso, de 120 milhões de reais, e isso tudo trazendo a perspectiva que o próprio presidente falou, que internamente poderiam aceitar uma proposta de cerca de 10 milhões de dólares, gente. Está aqui, inclusive, né? Que é o objetivo, inclusive, o próprio presidente disse que quer mantê-lo também até o final do ano, né? Então, quando a gente faz as contas, 10 milhões de dólares, caso queiram vender o atleta, com base no presidente, foi a informação que trouxe, daria mais ou menos 50 a 60 milhões de reais. E a multa rescisória daria pelo menos de 100 a 120 milhões de reais, um jogador que tem contrato até o final de 2027. Nesse contexto todo, o que é que se pode dizer? De fato, o Bahia monitora o atleta, o Bahia vê com bons olhos o atleta, ainda que, claro, não vá se precipitar muito, que é preciso ter uma amostragem um pouco maior, porque são valores grandiosos, são valores consideráveis, então o clube uruguaio vai tentar ganhar dinheiro em cima, e aí um presidente que comprou ele com aquela quantia, 800 mil dólares, está pedindo aí agora pelo menos 10 milhões de dólares. Então a inflação está altíssima, crescer o olho, a verdade é essa, e compreendo, né? A gente não pode perder de vista que no destaque são clubes aí que podem fazer dinheiro com o jogador, pagou muito pouco, e quis o destino, compraram do Grupo City, e aí imagine, venderiam para o Bahia, que é Grupo City, por um valor muito maior. Isso é uma coisa estranha. O Grupo City vacilou por vender, e aí depois teria que comprar por um valor aí dezenas de vezes maior. Coisas do futebol, mas para mim seria muito bem-vindo. O que disse, Wilson Luiz disse que o Bahia estaria monitorando o atleta, e está aí a revelação. Do valor que eles querem, o valor inicial, da perspectiva de elevar esse valor, da vontade de só vender no final do ano, e a multa do atleta, que é realmente uma multa considerável. Dito isso tudo, esse é o contexto para a gente entender que não vai ser fácil o Bahia contratar, até porque o Bahia, pelo visto, pode ser que tenha outras prioridades. Para mim, seria bem-vindo, independente disso. Se o Bahia pagasse aí 10 milhões, poderia, inclusive, ser bem-vindo, tentar ir fechar em 7, 8 milhões de dólares, seria um grande reforço para a gente fazer lá direito. A gente está carente dessa posição. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Antes da gente chegar aos 80 mil inscritos, espero vocês hoje ao vivo do Maracanã, Flamengo Bahia Jornada Esportiva, e faça seu cadastro de graça na Implay. Tamo juntos, saudações colores e até a próxima.